vida, experiência de outra pessoa, é sempre enriquecedor. A verdadeira sabedoria, segundo Provérbios, é na arte de escutar. Escutar, porque quando escutamos, nós aprendemos. E tudo que acontece em nossas vidas, sempre há um propósito. Então, agora, a Nelce, ela vai compartilhar a história de vida dela e, com certeza, eu acredito que a grande maioria da transformação, do processo que ela passou, hoje ela já consegue identificar qual era o propósito daquilo. No momento, a gente não entende quando vem, a gente esperneia. Então, eu quero pedir a vocês que, com todo ouvido bem aguçado, com o coração aberto, a gente quer com muita alegria receber a Nelce. Pedir a vocês que quem puder já coloque os microfones no mudo. Após a Nelce, ela vai ficar muito à vontade, nós vamos estar compartilhando, interagindo com ela, mas eu passo para a Nelce agora com muita alegria, inaugurando esse início de ano de Café com Mulheres. Ela está abrindo e com uma história real e do que eu gosto, né? História de vida. Então, Nelce, seja muito bem-vinda, o tempo é todo seu. Obrigada, Ju. Primeiramente, obrigada por essa grande oportunidade de estar aqui, pelo convite. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês, estar aqui. Agradecer a Érica que está aqui, que é a Érica que me trouxe para esse grupo, acho que há uns 4, 5 meses atrás, em plena momento aí de pandemia. Bom, vou tentar dar conta do recado, vamos ver. Vou contar um pouco da minha história, falar um pouco da vivência, depois a gente abre também para perguntas e a gente vai trocando figurinha aí. Meu nome é Nelce, eu tenho um blog no Instagram que chama Achadinhos da Nel. Eu moro nos Estados Unidos desde meados de 2017, então mais ou menos 3 anos e meio. Eu cheguei aqui com 47. E o grande aprendizado disso é que, assim, para mim, mudar de país, mudar totalmente de situação, foi como nascer de novo aos 4.7. Aprender tudo de novo. Tudo aquilo que você aprende ao longo da vida, por mais experiente que você seja, por mais descolada que você seja, quando você chega numa nova realidade, muda totalmente de figura, porque é uma outra cultura, são outros hábitos, você não está no seu território, você sai da sua zona de conforto. Eu sou gaúcha de nascimento, fiz faculdade em São Paulo, na Unesp de Bauru, e aí sair de casa... Eu fui criada no Mato Grosso do Sul, em fazenda, na roça. Então, sair da roça já foi uma grande mudança para fazer faculdade fora. Eu venho de uma família de 8 irmãos e meu pai era contra fazer faculdade. Para que fazer faculdade? Para que estudar? Ninguém estudou na minha família. Só eu quis estudar e quis quebrar esse paradigma. Então, estudar fora já foi uma grande mudança, já foi um dos primeiros aprendizados. E aí, ao longo disso, eu vim buscando outros empregos, outros trabalhos, me formei em jornalismo, acabei nunca atuando em jornalismo, fui trabalhar na área de comércio exterior, de logística internacional, e aí foram abrindo outras portas. Quando, final de 2016, eu saí do mercado de trabalho por uma decisão pessoal, não sabíamos ainda que nós viríamos para cá. Meu marido, eu saí do meu trabalho em dezembro, em fevereiro, meu marido recebeu o convite para vir para cá. E aliou tudo, a gente conseguiu, foi até bom eu não estar trabalhando naquele momento, que aí eu tive tempo de arrumar todas as coisas, nos prepararmos para vir para cá. Eu tenho 2 filhos, que na época tinham 4 e 8 anos. E viemos para cá. Por sorte ou azar, viemos para a Flórida, que é onde a empresa do meu marido tem uma base, e a Flórida tem essa questão do clima um pouco parecido com o Brasil, que é mais caliente, né? É mais gostosinho, não tem neve, não tem todas aquelas outras adversidades que a gente tem morando em outros estados dos Estados Unidos. Então, isso era meio caminho andado.
Ele tinha um casal de amigos, de colegas de trabalho que morava aqui. E eu falei, eu vou encontrar naquela mulher uma amiga. Aí a gente foi almoçar na casa dela, e eu toda solícita, perguntando as coisas, e ela me tratou muito friamente. Eu me lembro até hoje que eu perguntei, que produto de limpeza que você compra? Com que você limpa a casa? Ela me olhou, mostrou um spray de Lysol, não esqueço até hoje, isso, só isso. Eu falei, nossa, mas só isso? Só isso. Tá bom, beleza, fiquei. Aí eu perguntei, mas você tem amigos? Vocês frequentam algum grupo de amigos? Vocês têm uma turminha de amigos? Como é que é a comunidade brasileira aqui? Vocês vão a uma igreja tal? Ela me respondeu, amigos? Para que amigos? Você não precisa de amigo. Amigo só traz fofoca. Amigo só traz coisa ruim para sua casa. Meu segundo choque. Ai, vou chorar. O que vai ser de mim? E aí, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, eu tentava conversar com os meus amigos, com a minha família no Brasil. Só que as pessoas, hoje eu enxergo isso, hoje eu tenho esse olhar diferente. As pessoas têm a sua vida, as pessoas têm os seus compromissos, têm a sua correria, os seus desafios do dia a dia, e não podiam me dar atenção. Então, aquilo que era lindo para mim, que eu queria mostrar, olha aqui como se vende pasta de dente aqui, é diferente, por exemplo. Ah, isso é ridículo, Nelson. Vai arrumar o que fazer, que eu tenho mais coisa para fazer aqui. Em casa, meu esposo tinha todos os desafios da empresa, do trabalho. Ele veio para tomar conta de uma fábrica com 160 funcionários na época. Então, ele tinha que também se firmar nesse trabalho, mostrar que um cara latino, brasileiro, era capaz de dar conta daquele recado. E aí tinha todos esses desafios. Meu marido tentando se salvar a pele do lado dele e eu tentando me encontrar. Como eu era executiva no Brasil, eu estava acostumada a trabalhar 10 horas por dia facilmente, e vir para cá e desacelerar totalmente foi um baque para mim. O que veio em conjunto com isso? Eu precisei desacelerar totalmente, eu não tinha o meu dinheiro, eu não podia comprar o que eu quisesse no momento que eu quisesse, sem consultar ninguém, sem dar satisfação para ninguém, porque tinha uma verba a ser administrada. E chegar aqui, quando você chega aqui, tem uma enormidade de coisas novas que você quer provar, que você quer conhecer, mas ao mesmo tempo você não sabe exatamente quanto vai vir de conta de energia, de água, como é que vai ser. Você tem que aprender uma pancada de coisa nova. Como é que vai ser com as crianças na escola, como é que eles vão ser recebidos, fazer todo esse suporte com eles. Eu brinco que acho que fazia uns 20 anos que eu não pegava no cabo de vassoura. Então, eu precisei reaprender a cuidar da minha casa. Eu sempre tive alguém que podia me ajudar a fazer isso no Brasil. E aqui eu precisei aprender de novo a fazer isso. Chegou um dado momento no meu casamento que eu falei para o meu marido, mas escuta, só para eu entender, você trouxe a empregada e a esposa ficou lá no Brasil? É isso mesmo, produção? Porque eu estava me sentindo assim, eu estava me sentindo só tendo que fazer as coisas e eu não tinha alegria naquilo. Acabei entrando no processo de depressão na época. Por sorte, eu reagi rápido. Como é que eu consegui me salvar disso, não ir para o fundo do poço? Eu tomei florais de Bach, eu tenho uma amiga terapeuta no Brasil, que já era minha terapeuta no Brasil. Então, com os florais de Bach, ela me ajudou muito. E eu passei a escrever muito. Eu comecei a colocar no papel tudo aquilo que me incomodava, tudo aquilo que eu achava bom, já que eu não tinha com quem dividir aquilo aqui, ou com a minha família, ou com os meus amigos, eu passei a escrever sobre aquilo. Até a Fabiola, que está aqui, comentou que ela me conhece, né, da época dos grupos de WhatsApp aqui, que aí existia um grupo de mães, e as pessoas chegavam aqui e perguntavam, mas como é que eu faço para vacinar meu filho? E eu acabei que eu fui ajudando essas pessoas, ensinando alguma coisa que eu já tinha aprendido.
eu já tinha passado por aquele sufoco, né? Então, eu não queria que as pessoas passassem pelo mesmo sufoco que eu. Então, eu ajudava. Ah, não, você tem que ir na escola, você tem que fazer assim, você tem que passar pelo médico, você tem que, etc. E eu ia dando as dicas. E muitas pessoas desses grupos me falavam, né, você tem que criar um blog, você tem que fazer um blog. Eu, ai, blog? Mas quem ainda lê blog? Quem tem tempo para ler blog? Que negócio chato, não vou dar conta disso, não é legal isso. E aí acabou que eu conheci o Instagram, veio o Instagram, e aí eu comecei inicialmente a postar na minha página pessoal, mas eu também não queria me expor a minha família, os meus filhos naquilo. Depois eu acabei criando essa página, que é o Achadinhos da Nel, onde eu passei a compartilhar coisas que eu encontrava no meu caminho, na minha caminhada, seja uma loja, seja um objeto novo, o tipo de carne que eu usava para cozinhar, um tempero que eu usava, e eu passei a compartilhar isso. Eu lembro ainda que tinha uma moça que eu conhecia aqui, ela falou para mim, ai, Nel, larga a mão de ser besta, fica dando essas informações de graça, não. Você deveria montar uma ONG e cobrar, assim, $300 por pessoa, para quando ela chega, ela já compra um pacote seu. Aí ela vem para cá e você dá esse pacote de informações para ela. Falei, gente, mas para que isso? Eu não preciso disso, né? Falei, porque são informações tão bestas, tão comuns, tão básicas para mim, que fui aprendendo, que fui galgando. Como é que eu acho o nome de uma carne, como é que eu acho o nome de um tempero. É tão simples aquilo para mim, eu não tenho por que vender isso, né? Falei, não, eu vou continuar no meu ritmo mesmo fazendo. Quando eu fui numa médica aqui, que é uma médica colombiana, mas ela fala um pouco de português, ela é obstetra, e aí eu falando desse meu processo de depressão, tal, e ela ficou me olhando e falou assim, sabe o que você devia fazer? Você devia trabalhar com limpeza. Aí eu olhei assim, falei, nossa, mas... Né? Falei, não, mas eu não quero virar faxineira. Não, Nelson, eu não estou falando que é para você trabalhar. Você monta uma agência, você pega essas pessoas que vêm para cá, que não sabem nem por onde começar, você contrata, você paga baixinho para essas pessoas e contrata essas pessoas, e aí você ganha dinheiro com isso. Não, veja, mas também não é isso que eu quero. E eu simplesmente continuei a fazer da forma como eu estava fazendo, sempre compartilhando o meu saber, o meu aprendizado. Chegou a pandemia, eu não tinha mais como ir para uma loja, mostrar um produto, mostrar alguma coisa. Eu tive que me reinventar também dentro da minha casa. Eu tive que começar a mostrar os produtos que eu já tinha, os produtos que eu já conhecia, uma receita que eu fazia, uma receita de uma forma diferente, e fazer reflexões sobre aquele momento, sobre a minha história de vida. Então, ao invés de eu pegar um livro e contar com base nos autos do profeta tal, do filósofo tal, etc., falei, eu tenho uma história, eu tenho 50 anos de estrada, 50 anos de vida, que é uma história que eu valorizo e que muitas pessoas valorizam e que podem ajudar alguém. Eu posso ajudar alguém com uma palavra, com uma forma de pensar, e isso abriu um leque muito grande de pessoas, e a cada dia eu vejo chegando pessoas me agradecendo por uma mensagem, porque precisavam ouvir exatamente aquilo, aquela palavra, naquele momento, naquele dia. Então, isso hoje me faz muito bem, me traz muita alegria. Falar para uma dessas mulheres, por exemplo, que ela não precisa de muito, que ela não precisa fazer um procedimento estético, se ela só levantar de manhã, passar um batom, passar um rímel, tá? Passar na frente do espelho e falar, hello, nossa, que mulher linda, eu sairia comigo? Isso faz bem a mim e a outras tantas mulheres que compartilham o dia a dia delas comigo, que têm também as suas angústias, que têm os seus problemas, que têm os seus desafios. Quando eu falo disso, dessa questão do se reinventar,
essa necessidade da gente se reinventar. A vida da gente é cheia de altos e baixos, como você fosse fazer um ecocardiograma, um encefalograma, que está cheio de picos lá de gráficos. A hora que aquele gráfico para, que ele entra na linha de nada, porque você está morrendo. Então, se a sua vida não tem mais nada de novo, nada que você possa fazer de diferente, se ela não tem nenhum alto, nenhum baixo, opa, alguma coisa também não vai bem. Ela tem que ter essa injeção de ânimo na gente, essa reenergizada na gente a cada dia. E a gente é, sim, capaz de se reinventar, seja por uma questão de aposentadoria, e muitas pessoas se aposentam e ela fica meio perdida num primeiro momento. Ela fala assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer yoga. Quando eu me aposentar, eu vou fazer pilates, eu vou viajar. E quando ela se dá conta, já passaram 6 meses, 1 ano, e ela não fez nada. Ela continua perdida, porque ela não sabe para onde correr, porque ela não organizou o seu tempo, ela não planilhou aquilo, ela não colocou aquilo de forma clara num papel, ela não traçou metas claras de como ou quando ela ia fazer. É legal, de repente, no primeiro mês, você realmente curtir a vida doidado, dormir até mais tarde, é legal, mas chega uma hora que você precisa ver para onde você quer, o que você quer fazer de diferente. E se não quiser fazer nada também, tá tudo bem. Só que assim, a mudança radical sempre ela traz alguma coisa, às vezes de ruim e quase sempre de bom. A gente tem que olhar para que nem agora na pandemia, quantas mulheres não perderam o seu emprego, que eram excelentes chefes de cozinha, que eram excelentes cozinheiras em grandes restaurantes. E se a gente acompanhar, muitas delas foram para casa, foram cozinhar, fizeram abrir uma rotisseria no fundo da sua casa, passaram a fornecer marmita fit, e aí descobriram, nessa crise da falta do emprego, a possibilidade de sim, opa, eu sou boa nisso e eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso ajudar outras pessoas com isso. Muitas costureiras que costura, por exemplo, hoje, nem todo mundo procura mais, é muito raro ainda quem vai até uma costureira, procurar uma costureira. Quantas você não ouve falar que se reinventaram fazendo as máscaras, fazendo um pano de prato diferente, fazendo uma almofada, fazendo uma colcha, que descobriram novas técnicas, novas possibilidades de ganhar dinheiro, de passar o tempo, mas descobriram naquilo alguma forma de vida, de ganho e de alegria também. Eu costumo dar muito exemplo do meu pai. Meu pai resolveu, com 60 e poucos anos, não vou mais trabalhar. Sempre trabalhou na roça, sempre teve fazenda. Não, chega, já trabalhei demais, já estava no 2º casamento, então agora não, eu vou curtir, vou mudar para outra cidade menor, eu não vou mais trabalhar, as minhas terras eu vou arrendar, alugar as minhas terras, porque eu não quero mais trabalhar. Poucos anos depois, ele adoeceu e teve mal de Alzheimer, porque o cérebro para de processar, o cérebro para de se movimentar. Então, é muito importante que a gente não pare, que o cérebro não pare, que você ache alguma atividade que te dê prazer, que te dê alegria. E, preferencialmente, não pense em você. Não pense no seu ego, pense sempre no outro. O que eu posso fazer para ajudar alguém? O que eu posso fazer para servir o próximo? Não que você não tenha o direito, o dever de ganhar com aquilo, mas se eu posso fazer alguma coisa e ajudar a minha comunidade, ajudar a minha família, ajudar as pessoas que me cercam, minha amiga, isso vai ser muito prazeroso, maravilhoso para você e para todas as pessoas que te cercam. Isso vai fazer uma grande diferença. E a partir do momento que eu enxerguei isso, que eu vi o quanto eu podia ser útil para as pessoas, as coisas começaram a fluir de forma muito mais leve, muito melhores para mim. É a minha experiência, é o que eu gostaria de compartilhar com cada uma de vocês. Se de repente você tem aí uma ideia na cabeça do que você possa fazer, pensa, coloca no papel se aquilo
é importante para alguém, se aquilo pode ajudar alguém, se aquilo vai ajudar as pessoas à sua volta, e não só você, não só o seu auto-ego. Acho que basicamente é isso. Na minha listinha aqui, acho que era isso, Ju. Eu já me emociono fácil, eu acho. Mas eu vou abrir agora, nós vamos agora, e vai estar aberta com a Nelce e tal, só vou fazer um adentro aqui na fala dela, o seguinte. Eu fiz duas observações, na verdade 3, partindo dessa última fala sua. Você quer mudança de vida? Você quer mudança em resultado? Busca o propósito. Entenda o propósito da sua vida. E busca, porque geralmente um grande propósito, ele não vem com objetivo individual. Não é. É sempre, geralmente, para o coletivo. Então, o que a Nelson colocou ali é sempre pensar no outro. Não é que você vai ser aquela a velha política que você esquece de você e vai viver para o outro, mas com propósito. Essa é a observação, Nelson, e que eu anotei aí que tem muito em comum das meninas que estão aqui, mora fora do Brasil, né, para nós aqui, é o seguinte, o que eu observei também do que a Nelson, quando chegamos aqui, é a mesma coisa quando eu cheguei aqui, que eu anotei aqui no meu vocabulário o seguinte, a monetização de ações humanitárias. O que mais, eu não sei se as minhas outras meninas de outros estados, se elas tiveram essa experiência, mas eu também tive isso aqui. E nos primeiros meses eu entendi e disse para mim, eu não quero isso. Eu não quero assim. Entendi que eu estava num país capitalista, mas eu rapidamente falei, eu não quero isso. Monetizar ações como da dica, meu Deus, não é? E a desvalorização da originalidade de cada um. Ou seja, por favor, nunca percam, você vê, que grande propósito. Eu estava olhando hoje o Instagram da Nelson, até para tentar entender um pouquinho, acabei não aprofundando na apresentação dela, mas olhando a movimentação do Instagram da Nelson. E o que vocês veem ali? Originalidade. Ali só tem o Nelson purinha, a vida dela. Então, assim, a gente, quando se fala em reinventar, é em reinventar o que nós já temos. Não é o que tem no outro. Eu lembro de uma passagem bíblica, Nelson, que quando aquela viúva que estava endividada, a Elane deve conhecer essa passagem, acredito que a grande maioria conhece, ela estava endividada. E quando o profeta chegou na casa dela, fez a seguinte pergunta: o que é que você tem em casa? Não vai buscar lá fora para a gente fazer dinheiro. Então, assim, o que é que você tem dentro de casa? E daquilo que ela tinha em casa foi onde ela vendeu o azeite, que ela vendeu, começou a pagar os credores, onde ela se movimentou. Ou seja, o que nós temos dentro de nós? Então, assim, são segredos e valiosos, onde a gente tem que estar se refazendo. E aí, eu digo para as meninas que estão nesse processo de se reinventar, quer seja porque é recém-chegada aqui, quer seja, né, Nelce, nessa abordagem que a Nelce trouxe, deixando bem claro, todo o tema, toda a pauta foi 100% dela. Ela trouxe, eu deixei ela muito à vontade para ela trazer o que ela já traz. Então, assim, se reinventar em qualquer processo, quer seja de divórcio, de separação, de migração, processo migratório, parte de dentro de você. E posso dizer, a borboleta, para ela chegar à borboleta, eu imagino as dores que ela passa. Então, viva suas dores, até suas dores, com originalidade também. E aí, Nelson, eu quero deixar aberto aqui para quem quiser compartilhar algo com a Nelson, interagir com ela, fazer alguma pergunta a ela, está aberto o microfone.
Só sinaliza aí na telinha quem quiser falar, para a gente ter uma ordem, mas é muito importante. Com você, Nelson. Eu achava, na minha cabeça, que eu iria chegar aqui e que eu iria trabalhar, que eu ia achar um emprego correspondente ao que eu tinha no Brasil. Não, eu percebi que aqui eu não sou ninguém, eu vou ter que voltar a estaca zero. Se eu era uma executiva de sucesso lá, já quase no último patamar da escala, aqui eu vou ter que voltar a ser uma assistente júnior, mostrar serviço, mostrar aqui eu vim, ganhar muito pouco. Se eu fosse pagar alguém para ficar com os meus filhos do momento que eles saem da escola até eu chegar do trabalho, seria igual ou talvez até mais caro do que eu ganharia trabalhando fora. Então, eu abri mão de retornar ao mercado de trabalho e aprendi a organizar o orçamento da minha casa para não precisar dessa minha verba trabalhando fora, mas hoje eu vivo para minha família, eu me dedico à minha família, eu dou o melhor de mim para minha família. A qualidade de vida que os meus filhos têm comigo é sensacional, eles jamais tiveram isso no Brasil, e eu tenho certeza que se eu estivesse no Brasil, eu também não conseguiria dar isso para eles, mesmo ganhando rios de dinheiro. Então, isso para mim hoje não tem preço. Meninas, e para quem está aqui a primeira vez, e é até importante eu falar o seguinte, o Café com Mulheres surgiu a partir disso. Ou seja, um dia eu cheguei à conclusão seguinte, eu vou resumir. Tudo que eu não tive, eu não tinha, porque eu e meu filho, para quem não sabe, meu filho tinha 7 anos, eu cheguei nos Estados Unidos, só eu e ele. E eu não tinha com quem conversar. E eu não tinha esse momento aqui para desabafar. Então, o Café com Mulheres nasceu dessa necessidade individual particular minha. Então, eu falei, bem, como se cria isso? Né? Como se faz? E daí veio todo o processo, e aí uma madrugada eu escrevi todo o projeto, enfim. Dizer para vocês o bonito da vida quando você humaniza as suas ações, não monetiza, humaniza suas ações. Então, eu quero abrir, quem quiser fazer alguma pergunta ou compartilhar, perguntar alguma coisa, a Nelce, está aberta a você. Bom, primeiro eu quero agradecer a Nel, porque já me socorreu muitas vezes. Eu conheci a Nel através de um grupo do Facebook, que a pessoa fez uma indicação dela lá, e eu fui no Instagram e falei, meu Deus, achei alguém que quer dividir as informações. Então, assim, nossa, desde tempero, gente, olha, eu não sei, é só vivendo para saber. Você chegar e você não saber nada. Tudo que a Nel falou é muito realidade. Claro, cada um passa a sua realidade, mas no contexto, gente, é tudo isso. Você tem que se reinventar do zero. Parece que você acabou de nascer, parece que você acabou de chegar neste mundo. E de fato, né, neste mundo aqui, né? Porque é outro mundo. A Nel já me socorreu muito, a gente, né, conversa sempre aí pelo WhatsApp. E essa questão de se reinventar, né, a própria fala da Nel agora, de você ter uma trajetória profissional no Brasil e chegar aqui, você, tipo, e aí, né? Você é o quê? Porque, na verdade, eu já me senti assim, ninguém nunca perguntou isso pra mim, mas eu já me senti como se alguém... mas quem é você na fila do pão, Érica? Né? Não interessa o que você fez no Brasil. No Brasil é no Brasil, né? Então, assim, isso é complicado. É complicado porque a gente tinha toda uma vida, toda uma trajetória, né? Meu esposo é militar, aposentado agora, mas militar a vida inteira. A gente tinha, né, queira ou não, um sossego, né, um respiro a mais, né? Porque a gente tinha uma empresa. Então, assim, enfim. Aí você cai aqui, uau! E aí, quem sou eu? Para onde vou? Eu só sabia de onde eu vim. Para onde vou e quem sou, não sei. Então, assim, é complicado, é difícil a gente se adaptar a um novo orçamento, né, a uma nova realidade.
filhos, né? Eu não tenho filhos pequenos, né? A minha mais nova tem 14 anos, mas filho adulto que chegou aqui, já casou, eu já ganhei nora, eu já virei sogra oficial. Enfim, em 2 anos, gente. Não tô aqui há 10 anos. São 2 anos. Então, assim, é tudo muito diferente. E a gente, como mulher, a gente vai pensando em todos, né? O marido precisa se firmar no trabalho, ele precisa estar bem emocionalmente, fisicamente. Os filhos precisam, né? A gente quer cuidar dos filhos. Filho casa, mãe corre atrás para ajudar. Filho adolescente, tem toda a questão da adaptação. E a gente, né? Em que momento a gente para olhar para a gente? O que eu sinto? Como eu estou? E aí você não tem ninguém, né? Você olha para o lado, para o outro, opa, estou sozinha. Então, assim, o Café com Mulheres foi acho que a maior bênção depois da minha saúde, dos meus, em 2020, foi o Café com Mulheres na minha vida. Porque, assim, tem me agregado, eu fico esperando a terça-feira, tô igual criança, gente, eu fico esperando a terça-feira para tomar café com vocês. E a gente precisa, sim, humanizar e não monetizar as nossas ações, porque muitos já quiseram me cobrar, sabe? Coisas assim que eu fico, meu Deus. Essa questão das vacinas, essa questão de escola, porque aqui é tudo por zip code, né? Tudo pelo CEP, né? De onde você mora, eu não sabia para onde mandar, mercado. Então, assim, gente, cara, você tá aqui dentro, se você já tem, né? Por que você não compartilha? Por que eu não posso ajudar? E eu compactuo de tudo isso que a Nel falou. Assim, nos grupos, não sei onde levar. Se eu souber, eu vou fazer, eu vou ajudar. E isso queima, é isso que queima dentro do meu coração. Essa questão de humanizar. E é isso aí, gente. Falei demais. Imagina, não falou não, tá? O tempo é agora. Gente, vão sinalizando aí, quem sabe apertar aí onde tem uma mãozinha, vão sinalizando aí que a gente chama na ordem. É o momento, nós temos esse período agora para vocês interagir, tá? A Daiane, vamos ouvir a Daiane. Não, eu queria falar que eu amei muito ter participado. É muito bom, realmente, é pura realidade o que ela falou, sabe? Eu tô aqui muitos anos mesmo e eu luto contra isso para não virar esse tipo de pessoa, sabe? As pessoas, eu conheço muitas pessoas que vêm do Brasil e precisam de ajuda, eu ajudo mesmo e elas querem pagar, eu falo, não precisa, a gente está aqui para ajudar as outras mesmo, questão de escola, né? Em questão de carona para levar no médico, porque às vezes a pessoa vem, não tem carro, não tem nenhuma driver license, né, uma carteira de motorista, então não tem como se virar, né? Então, querendo ou não, mesmo que as pessoas não queiram depender, elas têm um pouco aquela, né, dependência das pessoas que já estão aqui. Então, eu sempre tento ajudar muito. E ela falou também que ela, né, que ela veio para cá e se sentiu assim, né, fora do ambiente dela, né, fora de onde ela estava. E eu, na verdade, esse ano de 2020, eu e minha esposa, a gente decidiu que nós vamos se mudar para o Brasil, depois de muitos anos. Então, na verdade, eu estou com um pouco de medo de ir para o Brasil por conta disso, porque eu vim para cá com 9 anos de idade e agora eu estou com 33 anos. E eu vou com 3 filhos pequenos, né? Um de 2, uma de 6 e uma de 11. Eu sou de Santa Catarina, Joinville, mas meu esposo é de Minas, de Caratinga. E a gente vai mudar para lá. Então, eu vou sair da cidade, vou sair daqui, da Flórida, para ir para a roça, né? Então, eu tô assim, esse ano de 2020 foi um ano meio difícil, eu entrei um pouco em depressão, engordei bastante, mas esse ano de 2021 parece que eu tô me reconhecendo, me revivando. Eu tive que sair do meu emprego, que eu fui formada de enfermeira e trabalhava muitas horas. E por conta da pandemia também, e por conta de tomar uma decisão. O que é a prioridade? Dinheiro, é trabalho ou é minha casa? É meu esposo, é meus filhos?
né? Qual é a minha prioridade? O que Deus quer para minha vida nesse momento? Foi onde eu larguei o meu trabalho de enfermeira, que estava trabalhando muitas horas por dia, 12 horas por dia, e eu fiquei em casa. Fiquei em casa com os meus filhos, mas também não fiquei parada. Procurei estudar o que eu tenho em mim que eu posso ajudar outras pessoas, né? Ainda com essa visão de querendo voltar para o Brasil, o que eu posso fazer? Eu comecei a fazer uns cursos online, questão assim de como dar aula de inglês, como né, pegar meu diploma para ser professora. E recentemente consegui meu diploma, né, de dar aula de inglês, então eu dou aula de inglês online. E assim, esse é onde eu amo ser enfermeira, mas isso foi onde eu me encontrei, porque eu amo ajudar as pessoas. E é isso que eu gosto de traduzir para as pessoas. Então, minha aula de inglês não é verbo to be, não é livros. É assim, o que você faz no seu dia a dia? Você quer ir num gas station, botar gasolina, como é que você vai pedir? Ah, você tem que levar seu filho na escola, ele está doente, você vai ligar para a professora, como é que você... Então, eu já vi que não fui eu, foi Deus movendo toda essa situação, um pensamento de voltar embora para me sair da minha zona de conforto e estar ajudando outras pessoas. Então, eu gostei muito, eu acho que essa palestra, essa palavra foi para mim continuar, né? E ajudando as pessoas, porque é isso que Deus quer para cada uma. Isso mesmo. E Daiane, depois você deixa seu contato aí no chat, porque se tiver alguma menina interessada em fazer inglês, deixa o seu contato, tá? O seu Instagram, como você quiser, tá? Tá ok. Daiane, eu desejo assim, é uma escolha bem particular, né, da sua família. É uma pena, mas eu desejo assim que vocês estejam seguros da escolha, da decisão de retornar ao Brasil. Mas eu creio também que quando você quiser voltar, tenho convicção que você pode também. Então, enquanto você sabe quando vocês vão? Esse ano. A gente se até fala. Até o final viu? do ano. Essas meninas aqui de perto, o nosso pai, quero muito conhecer. Bem, mais alguém? Quem quer falar mais um pouquinho? Nós estamos falando aqui, antes de passar para a Cris, ela pediu para falar o seguinte, nós estamos falando muito em mudança física, mudança de país, mudança. Mas eu quero me dirigir aqui, até por conversas que eu tive nessas 2 últimas semanas, com algumas mulheres que se divorciaram nesse final de ano. E esse tipo de mudança, que não só na questão de mudança de casa, mas de mudança mesmo de status, né? Você está casada, aí, de repente, numa bela noite, o seu marido chega e pede o divórcio a você. O se reinventar após um divórcio ou um pedido de separação, eu sempre falo para as mulheres o seguinte, quando eu cheguei aqui com meu filhinho, eu era recém-divorciada, né? Eu me divorciei, se eu não me engano, em 2011. Separei em 2010, mas acho que foi 2011. E dizer para vocês o seguinte, muitas das mulheres, quando ela passa por esse processo, é um desafio, porque elas acham que elas conseguem sozinhas. O intuito o foco é no ex, né? Eu vou provar para ele que eu consigo, eu vou provar para isso que eu faço e aconteça. Gente, por favor, é aquilo que nós estamos falando, é aqui dentro. E dizer para vocês que quando eu vim, eu era recém-divorciada, imigrante, inglês zero. E o segredo, um dos segredos também, é sempre aquilo. Sempre aqui dentro. E dizer para todas que estão aqui, todas nós temos a capacidade de nos reinventarmos após qualquer mudança. É uma capacidade que eu tenho convicção que ela é divina. Nenhum ser humano, homem, ninguém tem essa capacidade que nós mulheres temos. Essa é a minha crença. Somos altamente capazes de nos reinventar. Então, eu dirijo a vocês que porventura estão passando, hoje pela manhã eu conversei com alguém de manhã, e a busca esteja ao lado de alguém.
às vezes, na maioria das vezes, nesse processo, sozinha você não vai conseguir, dificilmente. Então, busca apoio em Deus e em alguém. Cris, você gostaria de falar rapidamente para a gente partir para... Sim, eu gostaria sim, Jussara. Eu acho que isso vai calhar bem com o que você falou, e aí a gente pode finalizar. Sabe, ontem eu assisti um filme da Mulher Maravilha. Desde quando eu era criança, eu sempre quis salvar o mundo, sabe? E eu, assim, até uns 7 anos, eu queria ser assim, eu era muito corajosa, na verdade, eu não tinha medo de nada. Olha que doido, vendo um filme. E aí veio na minha mente, salvar o mundo. E eu falei assim, salvar o mundo? E aí eu comecei a chorar tanto. Eu falei assim, meu Deus, como eu posso salvar o mundo de alguém? Né? E hoje, ouvindo tudo isso, a Neuci tem salvou a Érica, tem salvado muitas vezes. Então, assim, entre outras mulheres aqui também. E eu quero inspirar vocês a salvar realmente o mundo de alguém, né? Realmente aquilo que a Jussara falou agora, prestar atenção, ver quem está precisando de ajuda, ser um apoio, porque assim, sempre tem alguém que precisa de uma ajuda, que precisa que o mundo dela seja salvo, né? Eu quero até que vocês venham comigo numa coisa, ó. Ontem, eu não sei também se vocês fizeram na escola, sabe aquelas maquetes do Sistema Solar, né, com o universo, ali a galáxia, e aí tem aquela bolinha de isopor onde a gente pintava e tudo mais. Eu quero que você imagine agora, nesse isopor, vários palitinhos de dente, né? Sabe assim, aqueles palitinhos de dente? Que aí, quando você pega, espeta a mão, e muitas vezes tem gente que está tão ferida que você vai tentar chegar perto do mundo dela e ela já te fere. Mas não desista, porque ela precisa muito de ajuda. E hoje eu quero inspirar você a salvar o mundo de alguém, né? Que a Neuci continue fazendo isso tão lindamente, entre outras mulheres aqui também. Vocês me inspiraram muito em muitas coisas, e eu quero finalizar com isso, que nós possamos salvar o mundo de alguém no dia de hoje, né? E até assim sucessivamente, que nós possamos nos ajudar sempre, tá bom? E é isso, gente. Obrigada, Cris. Mais alguém para a gente partir para a finalização? Janinha, você está caladinha. Elaine, alguém quer contribuir com mais? Deixa eu falar rapidinho. Tem um pouquinho a ver com o que você já disse. A nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade enorme de se reprogramar, né? Então, seja indo ou fazendo caminho de volta, o que a gente precisa ter em mente é que aonde a gente for amarrar, onde a gente for se amarrar, onde a gente for replantada, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar com a substituição da nossa fonte de prazer. Por exemplo, nós tivemos um depoimento de alguém que saiu e foi para os Estados Unidos, e de outra que vai sair e vai voltar para o Brasil. Quando chegar aqui no Brasil, vai sentir falta de muitas coisas. E o que é importante nesse processo de transição? Não deixar o espaço vazio, não conviver com essa falta. Substituir a fonte de prazer, ou seja, aqui no Brasil não tem o que eu tinha lá, né? Mas também aqui tem coisas que lá não existiam. Então eu vou substituir o que me dava prazer lá, eu vou substituir por algo que me dê prazer aqui. Isso é muito importante, porque senão esses vazios, se eles permanecem, eles desencadeiam melancolia, depressão, ansiedade, uma série de outros transtornos. Então, seja no lugar onde a gente for reposicionada, importante é a gente substituir, fazer essa substituição da nossa fonte de prazer, buscar algo que me motive. No caso da Nelson, foi ajudar outras pessoas, o que é algo maravilhoso. Por quê? Porque uma das coisas que mais deterioram a nossa saúde mental, a nossa integridade emocional, é a falta de noção de pertencimento. E a Nelci veio agregando esse valor, tapando esses vazios das pessoas que chegam
no mundo novo, numa realidade nova, não sabem como agir e ficam com essa sensação de eu não pertenço a esse mundo. Se sentem marginalizadas, estão sempre à margem. E ela vem e agrega esse valor, ou seja, a noção de pertencimento que é importante para você existir em qualquer contexto social. Então, fico muito grata de poder ter participado com vocês nessa tarde. Parabéns, a Nelci, pelo que ela tem feito. E, com certeza, quando eu pisar nos Estados Unidos, porque já é algo que a gente já vem ouvindo há muitos anos, eu já sei que eu tenho uma maneira diferente de aprender inglês e que eu não vou ficar na mão, porque eu vou ter uma ferramenta de suporte. Eu sempre me preocupei com isso. Como é que vai ser quando o dia chegar? Como é que vai ser se eu tiver que estar em outro país? Então, com certeza, talvez esse serviço ainda não agregue o valor, né, monetário, como a Jussara falou, mas com certeza tem depósitos sendo feitos pelo seu movimento. E o seu movimento, em algum momento, vai agregar, sim, aquilo que você precisa, aquilo que você espera e aquilo que você também nem imagina. É nisso que eu acredito, tá bom? Obrigada. Luciana, Luciana é aquela que estava no salão, ela estava ali ajeitando o cabelo, olha o processo, olha o resultado. Já está toda plena. Já está pleníssima aqui. Ela fugiu, mas esse salão é a casa dela. Ela fugiu, ela não quis falar, mas ela também veio de Rondônia para o Rio de Janeiro, acompanhando o marido num trabalho, e lá ela era bancária, tinha um ótimo salário, e aqui ela precisou se reinventar. E ela começou a fazer o que ela gostava, que era cuidar de cabelo, estudar e se aprofundar. E hoje ela vive disso. Trabalhando dentro da sua própria casa, a gente vem e aqui ela cuida das nossas madeixas. Eu lembrei de algo que eu cito muito no meu trabalho, que é o conceito de upcycling, né? Que esse conceito do mundo da moda. De você pegar uma coisa que você já estava enjoada daquilo, uma coisa velha, cansada, talvez rasgada, poída, desgastada, você deixou num canto, você pega aquilo e você dá uma cara nova. Não tem como a gente fazer isso com a nossa vida. Não está dando certo, eu vou jogar fora, eu vou comprar uma vida nova. O que tem a gente fazer, que a gente pode fazer com a nossa vida, é fazer um upcycling. É pegar o que estava esquecido, que estava negligenciado, que estava desgastado e se reinventar. Nós já temos dentro de nós as ferramentas suficientes e necessárias para fazermos esse upcycling na nossa mente, nos nossos dons, nos nossos talentos. E aí o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente acaba descobrindo que a gente pode devolver aquela coisa que estava passada, negligenciada, desgastada, a sua forma original, ou então a gente consegue transformar em algo melhor ainda. E hoje eu estou numa casa de upcycling, de uma ex-bancária que teve que se reinventar fazendo cabelo. Então, você tem dentro de você as ferramentas necessárias para que você possa se reinventar, né? Se reprogramar, se remapear e alcançar esse lugar que é um lugar desejado por todas nós, né? Nós queremos chegar nesse lugar de descanso, de paz interior, de paz emocional e da gente saber que nós estamos servindo ao próximo, nós estamos sendo úteis ao próximo, né? Tem gente que só pensa em dinheiro, mas se nós estamos aqui no café, porque a nossa mentalidade é parecida. Nós pensamos da mesma forma. Então, chegar neste lugar de compartilhamento, né? Eu tenho o que a Elaine precisa, a Elaine tem o que Jussara precisa, a Jussara tem o que Jane precisa, a Jane tem o que a Elanã precisa, Elanã tem o que a Tati precisa, a Tati tem o que a Nelci precisa, a Nelci tem o que outras precisam, e assim a gente vai. E a gente consegue chegar nesse lugar de contentamento, onde a nossa vida dá certo e a gente tem a paz que a gente precisa. Obrigada, Lu, obrigada. Nelci, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só dentro do que a Lu falou, do que a Daiane falou, cada um tem a sua dor. Eu não sei o tamanho da sua dor. De repente, se eu corto meu dedo, para mim dói ou arde de um jeito diferente do que para você.
Então, é importante a gente nunca menosprezar a dor do outro, nunca diminuir a dor do outro. De repente, para mim foi difícil tal coisa e para outro vai ser fichinha. Então, se para mim foi fácil, por que não eu estender a mão para aquela pessoa? Por que não eu ensinar e mostrar para ela que ela pode ressignificar aquilo, ela vê aquilo de uma outra forma, facilitar aquilo para ela, mastigar aquilo para ela. E isso é muito importante. E cada pessoa tem o seu tempo. De repente, um processo de divórcio, eu já passei por 2 separações, eu estou no meu 3º casamento. Cada momento foi diferente. Nos meus divórcios, eu não tive filhos, a pessoa que tem filhos é diferente para ela, ela vai sentir de uma forma diferente, ela vai ter pequenos envolvidos naquilo. Então, nunca menospreze. E nunca esqueçam, cada um de nós é extremamente forte e capaz. Guarda isso. Você é forte e capaz de vencer, de ressignificar aquilo, de dar a volta por cima. O que a Ju falou, nós mulheres somos talvez mais capacitadas do que a gente imagina, do que muitos homens, e independente de movimento feminista, de qualquer coisa, a gente tem sim um baita potencial dentro da gente, a gente pode abrir qualquer porta que a gente quiser, com juízo, com programação, com planejamento, é isso. Obrigada, Nelce. Juliana, fechando aqui, antes de eu fazer o fechamento, Juliana, você, se eu não me engano, você tinha levantado a mãozinha, correto? Com você, para a gente finalizar. Tá bom. Não saia não, gente, nós já vamos terminar. Tipo, eu escutando as meninas falando, vem uma coisa na cabeça da gente, né? Cada um tem sua história e começa de um jeito, né? Umas já chegam casadas, outras já chegam com famílias já feitas, igual foi a Mel, e outras já chegam, tipo, talvez não casadas, crescem aqui. Eu vim pra cá recém-casada. Eu casei numa semana e vim pra cá na outra. Então, tipo assim, eu construí toda a minha vida aqui, né? Toda a minha base foi feita aqui, né? Eu saí da casa da minha mãe para casar e casei e já vim para cá. Então, a gente vê, tipo assim, e graças a Deus que sou casada até hoje, com a mesma pessoa, né? Tenho minha família bem estruturada. Então, a gente vê, e por muitos anos eu fiquei, tipo, meio que paralisada numa coisa só, trabalhando, na faxina, criando a família, tive um problema de saúde com a minha filha quando nasceu. Então, tipo, eu fiquei meio que paralisada nisso, né? Então, de 2019 para cá, foi mais forte em 2020, que eu, tipo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque a idade está chegando, eu estou meio cansada. Então eu comecei a me reinventar, né? E foi aí que eu conheci a Nel. Foi ano passado que eu conheci a Nel, e eu sempre falava para ela assim, quando uma coisa que me chama muita atenção que ela fala assim, eu tô até emocionada. Ela fala assim, troque o brinco todo dia de manhã, né? Que a gente acaba naquela correria, naquela coisa assim de fazer sempre tudo a mesma coisa e levantar, fazer isso, ir pra escola, trabalho, casa, lava, passa. Então, 2020 foi tipo todo mundo em casa, né? Sem quase trabalhar, filhos em casa. Aí eu comecei a absorver tudo, né, largar de lado coisas que não me iriam trazer coisa boa, eu comecei a pegar as coisas boas para mim, né? E eu sempre falo com a Nel que eu gosto de escutar ela lavando vasilha, ela sabe disso. Ela, nas caminhadas dela, fico rindo dentro do carro, indo trabalhar, e a Nel falando, e eu fico até, dou gargalhada no carro, sozinha, quem me vê no sinal acha que eu sou uma doida. Mas, tipo assim, são coisas simples, né, que a gente faz, igual trocar o brinco. Isso eu não esqueço, eu estou sem brinco, né, ó. Tá me machucando, eu tirei. Mas, assim, trocar o brinco, você passar um batom, você se inventar. Eu não sou igual a Nel, aqueles colares lindos que ela usa. Não é o meu estilo, mas eu acho lindo nas pessoas. Mas não é o meu estilo, e tá tudo bem. Então, 2020 foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano, assim, de parar, estudar e fazer diferença. Então, eu sei que 2021 está sendo, assim, uma reviravolta completa na minha vida. Tá entrando pessoas boas, pessoas que estão agregando
em tudo que eu tô fazendo. E é isso. Gente, me desculpa, mas eu sou chorona. Imagina, Juliana, Era fica à muito bom. vontade. Aqui é o local para chorar, pode chorar, à vontade. Meninas, antecipo meus agradecimentos à Nelce, maravilhosa. Eu sabia que iria acontecer no momento certo, né? Sabe? E que bacana. Agradecer às meninas que estão aqui pela primeira vez, a convite da Nelson, nós agradecemos a vocês. Agradecer a todas as mulheres que, de alguma forma, estão sempre ao meu lado, me ajudando, me auxiliando. E gostaria de fazer o fechamento, eu escrevi aí para vocês. Quem puder abrir no Google agora, eu quero ler algo para vocês, para nós fecharmos com essa reflexão. Recomeçar, Carlos Drummond de Andrade. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Então, eu vou me dirigir a algumas mulheres aqui. Sofreu muito nesse período, Érica? Sofreu muito nesse período, Juliana? Chorou muito, Érica? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar paz nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente, Juliana? Um novo curso ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa. Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando, Érica, te esperando, Juliana, te esperando, Jane, te esperando, Jussara. Tá se sentindo sozinho, Jussara? Tá se sentindo sozinho, Érica? Tá se sentindo sozinho, Elanã, Cris, Rosane? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento, com o seu, abro aspas, período de isolamento, fecho aspas. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nós trancamos na tristeza, nem nós mesmos não suportamos. Ficamos horríveis, Érica. Ficamos horríveis, Tatiana. Ficamos horríveis, Lu. Ficamos horríveis, Liciane. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar hoje é um bom dia para começar novos desafios, Nelson. Novos desafios, Daiane. Novos desafios, Fabiane, Cris Negromonte. Onde você quer chegar? E alto, sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor, principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Rosane, Silvana, Vera. Jogar fora tudo o que te prende ao passado. Ao mundinho de coisas tristes, foto, peças de roupa, papel de bala, ingresso de cinema, bilhete de viagem e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mulheres do Café com Mulheres. Mas, principalmente, esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para o novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Desejo para vocês um início de ano com essa mentalidade, todo dia, nos esvaziarmos de
tudo aquilo que nós não queremos e enchermos de tudo aquilo que nós ansiamos. Desejo uma semana abençoada, maravilhosa para todas vocês, com gratidão. Elaine, muito obrigada. Jane, obrigada. Nelson, gratidão imensa. Todas vocês que estiveram aqui, um grande beijo, uma ótima tarde.